Um relatório divulgado pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, trouxe à luz conexões perturbadoras entre grupos neonazistas e os movimentos golpistas que ganharam força no Brasil após as eleições. A união entre esses grupos e os bolsonaristas, que bloquearam estradas e acamparam em quartéis, revela uma teia complexa de interesses e ideologias que podem ter impactado diretamente a estabilidade democrática do país. A ascensão dos grupos neonazistas. No documento da ABIN, fica evidente que as células neonazistas experimentaram um alarmante crescimento no Brasil. A influência do discurso de ódio e da ascensão da extrema-direita fomentou um aumento de mais de 270% nesses grupos desde 2019. Essa escalada preocupante destaca a necessidade de compreender como essas ideologias extremistas encontraram terreno fértil em meio à polarização política. Vínculos após as eleições de 2022. O relatório da ABIN destaca que o engajamento dos grupos neonazistas intensificou-se após as eleições de 2022. Antes desse pleito, não havia evidências claras de envolvimento sistemático desses grupos com questões políticas ou manifestações. Contudo, os resultados eleitorais parecem ter sido um gatilho para que essas células extremistas encontrassem uma nova plataforma para disseminar suas ideias. Atuação pós-eleições, estratégias e objetivos. De acordo com a ABIN, os grupos neonazistas traçaram uma série de estratégias após as eleições. Entre elas, destaca-se o levantamento de suspeitas infundadas de fraude nas urnas eletrônicas, algo que ecoa os questionamentos generalizados sobre a legitimidade do processo eleitoral. Além disso, esses grupos apoiaram os bloqueios em estradas, uma tática que visava desestabilizar ainda mais o país e criar um cenário de caos. Outro aspecto relevante da atuação pós-eleições foi a disseminação de panfletos que faziam referência à luta contra comunistas e outros grupos considerados inimigos por esses extremistas. Essa retórica incendiária contribuiu para a polarização e o clima de hostilidade que tem caracterizado o cenário político recente. As implicações para a democracia. As revelações do relatório da ABIN levantam sérias preocupações sobre a saúde da democracia brasileira. A participação de grupos neonazistas em atividades golpistas não apenas aponta para um quadro de radicalização política, mas também levanta questões sobre a capacidade das instituições de conter e prevenir ameaças à ordem democrática. A democracia pressupõe o debate saudável de ideias e a coexistência de diferentes perspectivas. No entanto, a entrada de grupos extremistas com agendas violentas pode minar esses princípios fundamentais, levando a um clima de intolerância e divisão que prejudica a coesão social. O caminho para a mitigação. A divulgação do relatório da ABIN serve como um alerta para a necessidade urgente de ações preventivas. Combater o crescimento desses grupos extremistas exige um esforço conjunto de instituições governamentais, sociedade civil e líderes políticos. A implementação de políticas que promovam a educação cívica, o respeito às diferenças e o diálogo aberto é crucial para conter a propagação de ideologias extremistas. Além disso, as instituições de segurança e inteligência devem atuar de forma eficaz para monitorar e desmantelar qualquer atividade que vise desestabilizar o país ou ameaçar a segurança nacional. Ao mesmo tempo, é fundamental garantir que essas medidas não infrinjam os direitos fundamentais dos cidadãos, respeitando os princípios democráticos. Conclusão. O relatório da ABIN revelando a participação de grupos neonazistas nos atos golpistas traz à tona uma realidade preocupante. A mistura de ideologias extremistas com a política nacional representa uma ameaça à democracia e à estabilidade do país. É imperativo que as autoridades e a sociedade em geral tomem medidas concretas para combater essa escalada de radicalização e garantir que os valores democráticos prevaleçam sobre a intolerância e a violência.